A torcida pode vaiar quem eles entenderem. Eu não tenho dupla cara, não sou hipócrita, que nós temos que combater a ansiedade, nós temos que combater a pressão. Como é que está o seu psicológico nesse momento? Porque depois da eliminação na Sul-Americana e da derrota para o Flamengo, você chegou a colocar o cargo à disposição, e no último jogo contra o Corinthians, você pareceu um pouco abalado psicologicamente. Eu queria saber se é isso. Isso aí foi apenas uma prévia do que rolou na entrevista coletiva. Agora você acompanha por completo aqui no Aparecida TV Web. Olha só. Agradecimento especial aos adeptos. Conquistamos um ponto, queríamos conquistar 3, mas a palavra é para eles, pelo apoio que nos têm dado, quer no sábado e quer hoje, num dia difícil de vir, segunda-feira à noite, o regresso a casa difícil, mas tiveram sempre de um lado da equipa, a empurrar a equipa para um resultado. Sobre o jogo, e em função da sua pergunta, claro que é natural agora questionar uma outra situação, uma opção, mas nós temos a nossa primeira bola de gol é pelo Diego, que é quase um penalti. É um jogador, nós não substituímos o Tiquinho por um jogador qualquer, substituímos o Tiquinho pelo Diego Costa, um jogador experiente, já foi campeão brasileiro, vem da Premier League, e o resultado desta alteração vem em função de tudo. O próprio jogador, Tiquinho, tem sido um dos jogadores mais importantes na época, tem feito os gols que tem feito para a equipa ter a pontuação que teve, mas o próprio jogador recentemente disse que veio de uma lesão difícil, complicada, em que quase bateu o recorde de recuperação para voltar a estar disponível com a equipa, e, na minha opinião, nos últimos jogos não foi aquele Tiquinho que nós vimos até ao momento da lesão. Por isso, tendo um jogador também como o Diego, e nós durante a semana treinámos muito os dois juntos, tomámos a opção de colocar um jogador como o Diego, experiente, campeão brasileiro da Premier League, na frente, mas depois ter sempre essa opção de poder jogar com os dois juntos. Por isso, nada de retirar mérito ao Tiquinho, foi uma questão de opção, porque no dia da manhã pode acontecer qualquer coisa. Por exemplo, o Diego já está com 3 amarelos, próximo jogo não joga, o Tiquinho lesionou-se e teve 3 semanas fora, e nós temos que ir encontrando as soluções a cada momento para conquistar pontos. Boa noite, professor. Gilmar Machado, Rádio Opinião Play. Na sua apresentação, professor, o senhor falou que não faria alterações na equipe do Botafogo, que de alguma maneira iria tentar manter a estrutura, né? O senhor vem são 4 vitórias, 7 empates e 4 derrotas, mas as últimas 5 partidas a gente observa a equipe cada vez mais atuando com alguma deficiência, tendo muita dificuldade com os adversários. Hoje em casa, diante do adversário que está lutando pela parte de baixo da tabela. O que, de alguma maneira, mudou na sua maneira de pensar a equipe que o senhor está fazendo essas alterações? Por exemplo, o Tietê, ano passado eu entrevistei o Tietê e perguntei se ele gostaria de jogar no lado direito com o antigo treinador. Ele disse para mim numa coletiva, numa entrevista, que não se sente confortável em jogar naquela posição. E hoje ele aparece jogando na lateral direita. Então eu queria que o senhor explicasse o que mudou da sua chegada até o dia de hoje, que de alguma maneira o senhor está fazendo alterações na equipe e na forma da equipe jogar. As alterações vão em função de 2 coisas, e isso, eu acho que vocês conseguem perceber isso perfeitamente. Uma, é impossível um jogador estar no estado de forma de início até ao fim do campeonato. Tem sempre momentos bons e maus, e mesmo sem mim, houve jogos em que o Botafogo jogou muito bem e outros jogos em que não jogou bem e que teve esse tipo de resultado. A outra questão que eu já abordei sobre isso, que é como é o jogo do Botafogo, e aquilo que nós vimos é um jogo de muita velocidade, de 2, 3 toques e a bola chegar rápido
à baliza adversária. E a segunda volta, o que é que nos diz? E eu tenho que encontrar essas soluções. E a equipa está a fazer um esforço muito grande para trabalhar e para termos essas soluções. A equipa tem, neste momento os adversários percebem que se nos derem espaços nas costas, se nos derem a transição ofensiva em que nós nos sentimos muito bem, estão com muitos problemas. Por isso, eu não posso jogar em 2, 3 passos e estar dentro da área para marcar gol, quando o adversário tem 11 homens em frente à área e não nos dá esses espaços. Eu acho que é evidente isso. Agora, nós temos que, em função do tempo que temos, em função também das características dos nossos jogadores, ir ao encontro disso e tentar contornar o jogo nesse sentido. Nós, na primeira parte, sentimos isso. Uma equipa sempre muito fechada, o espaço que anteriormente estava nas costas do adversário agora está nas nossas costas e vamos ver, em função do jogo que a equipa fez, as oportunidades que criou, acho que oferecemos uma tradição ao adversário, aquele gol, da forma como nós costumamos defender, não nos reconhecemos na maneira como sofremos um gol. Temos muita gente e gente com capacidade e competência para não permitir aquele gol no primeiro poste no canto, mas a equipa soube reagir e acho que criámos oportunidades mais que suficientes. Curiosamente, pelo Diego, tem 2 ou 3 situações em que podia ser ele a marcar dois golos, pelo menos, 2, 3 cruzamentos que passaram aí à frente, a primeira bola, aos 15 minutos, que é dele, que é quase um penalti, ele não costuma falhar esses golos. Tem um lance assim muito semelhante ao Bahia, há algum tempo atrás aqui, e marcar gol. Por isso, em resumo, acho que fica isso, fica uma enorme capacidade de nós estarmos a trabalhar para crescermos nesse momento do jogo, alguma ineficácia nas situações que nós falámos. E sobre o Tchê, ele a mim não me disse nada disso, antes pelo contrário, quando falámos sobre essa possibilidade, garantiu-me que neste momento da época pode jogar em qualquer posição, para eu colocá-lo em qualquer posição. E na minha opinião, acho que acaba por ser o nosso melhor jogador esta noite. Bruno, aqui do mesmo lado, aqui, Duarte da Band News e do Record. Queria saber de você o seguinte, por aquilo que você disse agora, a gente pode considerar que o Botafogo ganhou 1 ponto ou perdeu 2, na sua opinião? Por aquilo que você fez, o resumo do jogo que foi o Botafogo hoje. Não, sobre o jogo que nós fizemos e em função do adversário que nós tínhamos pela frente, nós tínhamos a obrigação de vencer os 3 pontos. Isso é ponto claro. Mas no final vamos fazer as contas. Campeonato muito difícil, muito competitivo. Esta equipa foi a mesma equipa que fez o jogo que fez contra Palmeiras e ficou reduzido a 10 unidades e permitiu o gol no fim. Isso não serve desculpa porque não nos comparamos com ninguém. A jogar em casa tínhamos a obrigação mais que suficiente de, nas oportunidades que criámos, podermos ter tido outro resultado. Bruno, tudo bem? Aline Nastari, TNT Esportes. Você chegou aqui, a primeira coisa, o primeiro relato foi um relato para os torcedores. Até por conta disso, queria pedir para você esclarecer só a situação final, quando você estava saindo. Foi um momento em que a torcida te chamava de burro e você levantou as mãos e aplaudiu. E para a gente que está só olhando, acaba tendo uma dupla interpretação das palmas naquele momento, num momento em que você está sendo criticado. Depois, a torcida pode vaiar quem eles entenderem. Eu estou-lhes a agradecer o facto de continuarem a apoiar a equipa. Eu não tenho dupla cara, não sou hipócrita, tenho falado sobre os torcedores e a forma como eles apoiam a equipa, e foi o meu apoio, o meu agradecimento de eles terem apoiado a equipa. Depois, a maneira como eles me queiram tratar é completamente indiferente. Preferia que fosse não outra situação, mas também para isso nós temos que conseguir resultados. Por isso, a nossa vida de treinadores é muito esta. O homem que estava aqui sentado antes de mim, também chamaram os nomes que chamaram. Por isso, faz parte desta profissão. Por isso, se eu não quisesse ter este impacto, se não tivesse esta responsabilidade e se não me sentisse confortável nesta posição, tinha ficado a treinar os meninos de 8, 9, 10 anos e não há exposição nenhuma para
para estarmos nesse sentido. Por isso, não tem problema nenhum, o torcedor tem sempre razão sobre qualquer situação, desde que apoie a equipa, e se apoiar a equipa, para mim é mais que suficiente para eu agradecer. E isso tem sido fantástico. Mais uma vez, foi aquilo que eu comecei. Estádio cheio, escutado e com o enorme apoio da torcida aos jogadores, que é o mais importante. E até digo, a forma como nós marcámos o gol, tenho pena que depois na segunda parte tenha quebrado muito o nosso jogo de velocidade, marcámos o gol e houve muitas coisas que aconteceram, infelizmente. Está um ou outro jogador no chão do adversário, o problema também do rádio do árbitro, que quebra o jogo de uma equipa que fez o que fez 2 ou 3 vezes de entrada em campo e entrada como a gente fez, e tendo este apoio fantástico do público. Olá, Bruno, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Igor Melo, repórter da Vitrine Esportiva. Quero te fazer uma pergunta referente, é claro, ao rendimento do Botafogo nos últimos jogos. Né? O Botafogo, na última partida, disputou 12 pontos, ganhou só 1, que foi o ponto de hoje. A gente vê que o futebol do Botafogo ele vem regredindo, né, comparado ao que vem jogando no primeiro turno. O aproveitamento do Botafogo nesse segundo turno é só de 28%, o terceiro pior do campeonato. Como é que faz para motivar, para mostrar para esse torcedor que estava aqui presente no treino aberto, que hoje mais uma vez esgotou os ingressos pela 7ª vez consecutiva, de que o Botafogo vai conseguir retornar a jogar um bom futebol? Porque a gente, tirando as redes sociais como termômetro, a torcida está bem desconfiada, inclusive, né, resgatou aquela campanha do Benfica na Liga Portuguesa de 2009-2020, quando o Benfica também chegou a abrir 7 pontos, e no final das contas foi superado pelo Porto. Como e o que falar para o torcedor do Botafogo de que a situação esse ano vai ser diferente? As perguntas vão sempre em função daquilo que você quer. Não, quando você fez essa pesquisa do Benfica, não falou quando o Porto tinha 7 e nós fomos buscar os 7 e fomos campeões? Fez essa pesquisa? Não. O ano anterior. Não fez essa pesquisa. Então, faça essa pesquisa, veja como é que eu cheguei ao Benfica, o que é que nós fizemos para vencer, e depois todo um contexto que foi a situação de Covid. Vocês também viveram aqui o Covid, e jogar Benfica com uma equipa de meninos sem adeptos não é a mesma coisa. Por isso é que eu apoio sempre e agradeço sempre o apoio do torcedor, porque eu sei o que é jogar sem adeptos. Aqui não é com palavras, é com trabalho. E por isso é que nós, quando surgiu a ideia de abrir a porta ao torcedor, de abrir o treino, de eles poderem ver como é que a equipa trabalha. E vocês puderam ver. O treino foi aberto para isso. As situações que nós fizemos, a intensidade com que se treinou, as várias situações de finalização como fizemos. É verdade que não fizemos assim nada de estratégico, porque era a porta aberta para preparar o jogo, mas só se consegue fazer esse tipo de trabalho com muita confiança, continuar a apoiar os jogadores e com muito trabalho mesmo. Boa noite, Bruno. Alan Viana, do Visão Botafoguense. A torcida apoiou muito quando o time voltou eliminado da Sul-Americana, demonstrou apoio, demonstrou acolhimento, demonstrou que estava do lado do time, do seu lado. E qual a sua perspectiva para o restante desse campeonato? Já são 4 jogos aí que o Botafogo tem de resultados negativos. É claro que a gente acaba massificando muito essa questão dos 4 jogos, porque o Botafogo ainda não tinha passado por isso na temporada. Eu estou falando só de Campeonato Brasileiro. E domingo já tem clássico. O que fazer para voltar a vencer num jogo tão difícil que é contra o Fluminense, técnico da seleção brasileira do outro lado lhe enfrentando? E o seu nível, e uma última pergunta dentro dessa, qual o seu nível de confiança no título, que no fim das contas é o que importa para a torcida do Botafogo hoje? Não, o nível de confiança tem que ser sempre máximo e continuar a trabalhar. Cada jogo é uma oportunidade de nós voltarmos a ganhar. E a minha confiança é total, porque eu tenho uma admiração enorme da forma como os jogadores se entregam, e o desafio hoje era esse. E o desafio da nossa profissão é sempre esse, independentemente da forma como treinamos e a forma como nos preparamos, nas horas dos jogos é que nós temos que demonstrar toda a nossa classe, toda a nossa categoria e todo o
o nosso profissionalismo. E é isso que nós temos que fazer, continuar sempre focados, continuar a trabalhar e perceber que no final é que se faz as contas. Por isso eu estou completamente confiante, tenho um grupo de jogadores, um grupo de homens que estão unidos, que estão com uma família, que trabalham segundo as minhas indicações, que estamos todos unidos disso daí, que não haja dúvidas, e que há um título para vencer, que nós temos que combater a ansiedade, nós temos que combater a pressão, e eu estou sempre do lado deles para que eles tenham a maior tranquilidade do mundo para jogar e, fundamentalmente, jogar da forma como jogaram a segunda parte, com intensidade, independentemente do adversário agora não nos oferecer os espaços que costumávamos de oferecer, e nós temos que continuar a trabalhar para, quando não temos aqueles espaços, temos que saber procurar outro tipo de espaços para criar também situações e para marcar gols. Isto acontece em todas as equipas, acontece em todos os campeonatos. Nós agora temos que arranjar essas funções, e isso cabe-me a mim tentar perceber quais são as melhores funções a cada momento e oferecer um caminho alternativo quando não temos os espaços que temos para jogar. Oi, Bruno. David Sharp, do Antenados na Jogada. Eu queria te perguntar, reforçando a pergunta do Alan, queria te perguntar sobre o seu preparo, como é que está o seu psicológico nesse momento? Porque depois da eliminação na Sul-Americana e da derrota para o Flamengo, você chegou a colocar o cargo à disposição, e no último jogo contra o Corinthians, você pareceu um pouco abalado psicologicamente. Eu queria saber se é isso mesmo, como é que você está, até para não passar isso para o grupo, para o grupo de jogadores. Mas não passa, você tá não passa. Nesse momento? Enquanto você está a falar, há uma coisa que é, o jogo com o Corinthians nós sentimos, da forma como entramos no jogo, sentimos que nos colocámos a jeito em função de estarmos a jogar com 10 jogadores, e acho que foi muito cedo essa situação, e mesmo com isso a equipa teve a capacidade, depois de criar, não oferecer oportunidades ao adversário, de criar várias oportunidades sobre isso. Portanto, acho que perdemos uma oportunidade muito boa de ter vencido o jogo. Se tivéssemos 11 contra 11, acho que tínhamos feito outro resultado. Depois há uma questão que é, e vocês viram enquanto nós estávamos a ganhar e tivemos um registro e uma entrada até positiva no clube, provavelmente nos primeiros 10 jogos, e sempre discreto e sempre a colocar os jogadores à frente, porque o mérito é deles. Nestes momentos é quando venho para a frente, por isso é que eu quis ir à frente dos jogadores e apoiar e agradecer o apoio dos adeptos. E se eles tivessem alguma manifestação, que façam em cima de mim. É aquilo que eu tenho dito desde sempre. Sabe porquê? Porque eu tenho 47 anos e eu preparei-me para esta vida durante 20 anos. Por isso estou completamente confortável para tudo, estou completamente blindado para tudo. Porque a nossa vida é esta, é de jogo a jogo. É de jogo a jogo. Hoje o Diego Costa, nas 3 oportunidades que tem, que são quase penaltis para ele, se faz o gol, nós estávamos aqui e estamos a falar de uma mudança importante, e depois a forma como o Tiquinho entra, que mexeu com ele, e ainda bem, porque entrou e marcou um gol, e em 45 minutos fez uma performance melhor do que aquelas que tem vindo a fazer nos últimos 2, 3 jogos, depois da lesão. Isto são tudo coisas que nós temos que às vezes que fazer, provocar e reagir. Por isso, completamente blindado de tudo, completamente me preparei durante muito tempo a esta situação, por isso eu estou sempre no máximo da forma como nós trabalhamos, da forma como nós acreditamos. Agora, é aquilo que lhe digo, há coisas e há momentos em que nós temos que continuar a trabalhar e perceber o que é que se pode fazer de maneira diferente quando os adversários nos oferecem os espaços que nós estamos confortáveis a fazer. Você que acompanhou por completo a entrevista, a gente agradece. Você do outro lado, não se esqueça de ir aqui embaixo no chat e deixar a sua opinião. O seu comentário aqui é importante e o espaço aqui é aberto para você opinar. Fique à vontade também aí do outro lado para fazer isso, ó. Olá, gente, eu sou Ana Clara Carné, eu sou repórter Mirim.
Passando aqui para pedir para você se inscrever aqui embaixo no canal do papai e deixe seu like. É isso aí, o recado foi dado pela Ana Clara Carneiro, a nossa filhota, que está trabalhando aqui para que em breve possa trazer novidades para você. Então atenda ela aí e vá aqui embaixo e se inscreva aqui no Aparecida TV Web. Deixe o seu like, compartilhe, ative o sininho de notificações. Até a próxima.